Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus e uma noite de salvação a todos. Nesse momento eu vos trago uma palavra da parte de Deus para o teu coração, porque nós estamos passando por um momento onde a igreja tem que se unir e orar e buscar a face do Senhor. E eu trago uma palavra de Deus para o teu coração. Você pode até ter perdido o teu ente querido. Você está nesse momento angustiado, angustiada, encurralado. Mas eu trago uma palavra daquele que tudo pode, daquele que envia o consolo, daquele que traz vida. Porque nessa noite nós queremos glorificar a Deus pela sua existência, pela sua magnitude, pelo seu poder, pela sua graça, pela sua misericórdia. E eu vos trago uma palavra da parte do Senhor que se encontra no livro de Marcos para a nossa breve meditação. No livro de Marcos, no capítulo 10 e o versículo 48 e 49, diz assim a palavra do Senhor. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o 49 diz: E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, igreja do Senhor. Tem bom ânimo, filho de Israel. Levanta-te, que ele te chama. E o 52 diz assim: E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu a Jesus e seguiu a Jesus pelo caminho. Amados ouvintes da palavra do Senhor, o profeta Isaías vai expressar um versículo poderoso lá no capítulo 26 e no Salmo e no capítulo 26 e no versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: Vai, pois povo meu, entra no teu quarto, fecha a porta. Sobre ti, esconde-te só por um momento até que passe a ira de Deus. O profeta Isaías, ele se expressa dessa seguinte maneira. Mas o que me chama a atenção, que está escrito lá em 2 Crônica, no capítulo 7, o versículo 14, que diz assim: E se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus aparece para Salomão à noite, depois de Salomão ter construído o templo, e Deus ele fala para Salomão dessa seguinte maneira: Se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, eu sararei a terra. Deus estava falando para Salomão já no Antigo Testamento que o clamor de um homem, o clamor de uma nação move a mão de Deus. Aleluia. E nesse momento que nós estamos enfrentando, assolando o nosso país e todas as nações, a Bíblia diz que o mesmo sábio Salomão, lá em Eclesiastes capítulo 9, o versículo 2, diz que o que está sujeito ao ímpio está sujeito ao que teme. A palavra do Senhor diz que estamos sujeitos, mas pelo momento nós temos que ficar em casa. É esse momento que nos requer. Mas isso não significa dizer
que a minha e a tua fé possa ser abalada. Lá no livro dos Hebreus, a palavra do Senhor vai dizer, capítulo 2, 12 e o versículo 2, que nós temos que olhar para Jesus, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia! E o que me chama a atenção, amados ouvintes da palavra de Deus, que esse homem chamado Bartimeu, a história diz que esse nome chamado Bartimeu, ele era originário do seu pai Timeu. E quando ele começa a falar para Jesus, ele diz que quer que o Senhor Jesus faça ele tornar a ver. Então, nós conjecturamos que esse homem ele já via, mas o Império Romano tirou a oportunidade dele enxergar, porque temia que ele fosse um, aleluia, revolucionário como seu pai, Timeu. E esse homem nem nome tinha, porque o nome Bartimeu vem de Timeu. Dizem que quando tiraram a capa desse homem e jogaram essa capa nele, lhe dando o direito de mendigar. E a Bíblia diz que quando Jesus ia para o Gólgota, ele passou por Jericó. E quando ele ia com seus discípulos, uma multidão acompanhava. Esse nosso Jesus que pode todas as coisas. É o nosso Jesus que faz todas as coisas acontecer. Ele traz morto à vida. É um Jesus que ressuscita. É um Jesus que restaura. É um Jesus que ouve a minha e a tua oração. Um Jesus que ouve o meu e o teu clamor. Aleluia. Diz a história que esse homem estava com uma capa, com um prefixo Timeu. Por isso o chamavam de cego Bartimeu. Pois eles sabiam naquela região que aquele cego era filho de um homem importante. Um homem rico e importante. Mas que naquele momento estava naquela situação. Mas o que me chama a atenção, amados ouvintes da palavra do Senhor, que quando esse cego Bartimeu, ele ouviu falar que Jesus ia passando, aleluia, ele estava à beira do caminho, e ele não perdeu a oportunidade de clamar, aleluia, ele não perdeu a oportunidade de clamar aquele que tudo pode. E o que me chama a atenção, que ele estava na beira do caminho. E você já parou para imaginar e para pensar que quando nós começamos a andar numa rodovia, todo o lixo vai para o acostamento, vai para a beira do caminho. O lixo que não serve para nada. O lixo que aparentemente para a sociedade não serve para nada. E a história diz que esse cego ele estava à beira do caminho. Aleluia. Mas o interessante é que quando ele ouviu falar de Jesus, ele começou a clamar em voz alta: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O nome misericórdia, ele tem dois significados. O miser significa miserável, aleluia, e o corde significa coração. Em outras palavras, o cego Bartimeu estava dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia desse coração miserável. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. E muitos o repreendiam, querendo parar. Aleluia. Muitos queriam parar. E nesse momento, muitos querem parar a igreja. Mas eu trago aqui para você uma palavra daquele que tudo pode. Porque quando Paulo e Silas estavam presos no cárcere, estavam presos eles fisicamente, está escrito lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, que eles estavam presos fisicamente, mas o clamor, aleluia, e a adoração não pararam. Porque quando Paulo começou aleluia, Paulo e Silas começaram a clamar e adorar aquele que tudo pode. Por volta da meia-noite ele enviou um terremoto e abalou todo o cárcere. Aleluia. A igreja ela pode estar dentro de casa, que somos nós.
A igreja ela pode estar dentro de quatro paredes, mas o clamor não pode parar. Aleluia! E o interessante, amados ouvintes da palavra de Deus, que esse homem chamado Bartimeu, a história não diz que ele era crente, a história não diz que ele era católico, a história não diz, aleluia, qual a sua religiosidade, mas ele estava clamando aquele que não é religião, ele estava clamando aquele, aleluia, que não é placa de igreja, estava clamando aquele que não é denominação. Oh, Espírito Santo de Deus, e Deus me trazia esta palavra, eu estava orando e Deus me trazia essa palavra. Aleluia, o que me chama a atenção, porque todas as vezes que eu leio a Bíblia, eu não vi o pecado parar Jesus, eu não vi demônio nenhum parar Jesus. Aleluia, eu não vi circunstância nenhuma parar Jesus. Mas o que me chama a atenção, que o clamor de um homem, aleluia, oh Espírito Santo de Deus, o clamor de um homem para aquele que tudo pode, aleluia. A história diz que Jesus ouvindo parou. Oh nação, igreja do Senhor, amados ouvintes, clame aquele que tudo pode. Eu sei que é momento de nós se resguardar, mas não deixe que a sua fé se abale. Oh Espírito Santo, porque quando nós lemos a Bíblia, todas as vezes que o povo se arrependia e se humilhava e clamava aquele que tudo pode, ele ouvia do céu e mandava socorro. Oh Espírito Santo, eu sei que vocês podem estar até muito angustiado, preocupado, aleluia, mas eu quero dizer uma palavra da parte de Deus. Clame aquele que tudo pode, clame aquele que pode te ouvir. Aleluia, clame aquele, aleluia, que pode ouvir as tuas súplicas. Quando o cego Bartimeu começou a clamar, aleluia, muitos começaram a repreender. Mas eu quero dizer para você que aquela que tem alvo, aquela, aleluia, que tem, aleluia, um foco, ela não para por ouvir qualquer vozes. Eu quero dizer para você, ouva a palavra do Senhor, aleluia, porque muitos repreendiam, muitos mandavam ele se calar, mas enquanto mais mandavam ele se calar, mais ele aumentava o seu clamor. E dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia dessa família que está angustiada, ai, derabaçui, decandarabaçui, desta família que se encontra, aleluia, nesse momento angustiada, que se encontra, aleluia, sem força de te clamar, mas nesta noite, aleluia, que você possa clamar aquele que tudo pode. Diz a história que Bartimeu estava à beira do caminho, e quando ele clama a Jesus, o que é que Jesus vai dizer lá em João 14,6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aí quando ele começa a clamar, ele estava na beira do caminho, começou a clamar ao caminho, o caminho parou para, aleluia, para dar a salvação àquele que estava na beira do caminho. Aleluia, louvado seja Deus. E ele disse: vai, a tua fé te salvou. Não deixe que a sua fé seja abalada, não deixe que a sua fé faça com que você retroceda, faça com que você não acredite mais no poder daquele que tudo pode. Oh Espírito Santo da verdade, esse é o Jesus. Esse é o Jesus que está ouvindo o meu e o teu clamor nessa noite. Clama, ó nação, aquele que tudo pode. Clama, ó nação, aquele que tudo pode fazer por mim, por você.
Aleluia! Lô Espírito Santo da verdade, porque diz a história que quando, aleluia, que quando o anjo da morte ele veio visitar o Egito, o Senhor falou a Moisés e disse: olha, Moisés, a porta que estiver o sangue do cordeiro, eu enviarei o meu anjo, passarei de noite, mas eu, quando ver o sangue do cordeiro, eu passarei por cima, não entrarei. Se apegue nessa palavra. Claro que você tem que se precaver, mas não deixe que a sua fé seja abalada. Não deixe, aleluia, a tua adoração, aleluia, essa circunstância atrapalhar a sua adoração. Porque o cego Bartimeu, ele estava dizendo: eu estou no caminho nessa situação, pelas circunstâncias, mas o meu clamor não pode parar. Aleluia. Clame àquele que tudo pode. Clame àquele que tudo pode, amado ouvinte da palavra de Deus. Que, aleluia, que o interessante, que me chama a atenção, que aquele homem, ele não era crente, ele não era religioso, aleluia, mas ele clamou àquele que tudo pode, aleluia. E o interessante é que ele clama a Jesus. E eu quero te fazer uma pergunta, e não é necessário que você me responda. A quem você tem clamado? A quem você tem clamado? Aleluia! Aleluia! Que portas você tem batido, oh Espírito Santo de Deus? Clame a Jesus, porque só Ele pode fazer algo pela nação. Oh Espírito Santo de Deus, receba essa palavra, tira essa angústia do teu coração, tira esse temor, aleluia. Fique na sua casa, mas de joelho no chão, orando e clamando àquele que tudo pode. Que o Senhor continue te abençoando e guardando a sua família, guardando a sua vida debaixo do sangue dele, em nome de Jesus.